A gente tem que impor respeito de alguma maneira, né? É, Benta? Ô, Lúcia, mas é tão gostoso a gente ter esse encontro marcado aqui toda sexta. Que bom. É muito bom. A gente se sente menos sozinho, eu acho, sabe? Você sabe que vai estar a turma lá, mesmo à distância. Bom dia a todos, bom dia. Bom dia. Solitária, né? Dá um conforto gostoso. Que bom. Pessoal, então vamos começar. Hoje vai ser as percussões para acordar, treinamento perfumado 1, para estimular o yang, né? A imunologia do corpo, e o Tai Chi Qigong, tá certo? Vamos lá? Eu vou colocar a música. Não tem música, é só a percussão. Céu. Coração. Baixo ventre. Aquecer as palmas. Bater palma. Base da palma e ponta dos dedos. Pulso. Mão de faca. Boca do tigre. Entre os dedos. Dorso da palma. Sente as palmas. Amassar os dedos do pé. Para a lateral. Para dentro, do dedinho para o dedão.
Outro pé. Para o outro lado. Levanta o calcanhar, ponta do pé. Separa o meio passo. Assenta a bacia na perna. Medial da perna. Envolve o polegar abaixo do joelho. Estende a perna, abre a palma, atrás do joelho. E passinho. A coxa, né? Virilha. Quadril. Glúteos. Sacro. Lombar. Baixo ventre. Tórax. Aqui na lateral do tórax. Outro lado.
Mão no baixo ventre, sétima cervical. Percutir com a palma. Agora o braço é aqui na diagonal, vem de baixo para cima, para pegar o ponto. Acima do cotovelo. Outro lado. Acima do cotovelo. Eu pulei um movimento. Baixo ventre aqui e o ponto mais alto do ombro. Outro lado. Pequeno peitoral. Outro lado. Solta. Aquecer as palmas. Cabotagem no rosto. Ouvido. Nuca. Estimular a ponta dos dedos. Couro cabeludo. Soltar para a terra. Girar a cintura, bater no umbigo e na região lombar. Solta para a terra e bate no ombro e na região lombar.
Forte nas escápulas, na região lombar. As asinhas. Vira as palmas. Aponta para a garganta. Solta o ombro. Arredonda as costas. O campo do coração. Baixa o ventre. Junta os pés. Céu. Homem. Terra. Abaixa as pálpebras. Sinta, tome contato com as vibrações e conduza as vibrações para os ossos. Bem, solta um pouquinho. A gente vai fazer o treinamento perfumado 1, que é para fortalecer pulmão, coração, tá? Treinamento perfumado nível 1. Pés paralelos. Preparação. Dragão abana a cauda. Fênix balança a cabeça. Templo perfumado.
As mãos tocam a cítara. Separar as cabaças. Vento balança as folhas de lótus. Girar céu e terra à esquerda. Girar céu e terra à direita. Remando para cruzar o mar. Girar a roda da virtude.
barco balança sobre as ondas. Vento preenche os ouvidos. Avistar a luz ao longe. Balançar e cruzar as palmas. Unir as palmas em reverência. Recolhimento. Vamos fazer o Tai Chi Qigong. Pedir para a Maristela, viu, Maristela? Se eu pular algum movimento, você me avisa, tá?
Então,
Fazer o Rá, som do coração. 1, 2, Rá. Então, como sempre, quem precisar sair, tenha um bom dia, tá? Obrigada pela presença. E quem quiser ficar um pouquinho, a gente pode conversar um pouco, tá? Eu fiz em silêncio porque no começo eu esqueci de falar os movimentos.
Daí eu falei, não, eu vou fazer em silêncio, vou ver se como é que fica, como é que vocês acharam de fazer em silêncio, sem falar os nomes, né, dos movimentos. Caru? Oi, Lúcia. Eu acho que a gente esqueceu de bater a bola. Eu nunca sei quando é o bater a bola. Eu pedi para a Maristela me avisar quando eu pulasse algum movimento, porque às vezes eu pulo, né? Ela... Eu não avisei, não. Estava tão em silêncio que eu falei, não vou entrar. As percussões quase que eu pulei uns 2. Não, acho que não. Mas quando que é o bola? A bola? O bater a bola? É depois do pássaro? Antes do pequeno circuito. É o penúltimo movimento, Carol. Depois eu mostro para vocês. Tá? Eu vou falar um pouco da dica do dia. Tá? Tem duas pessoas para perguntar. Tá. Primeiro a dica ou a pergunta? A dica do dia que eu queria comentar é que a gente, como é que fala? Eu percebi que nossos movimentos têm que ser mais... Quando você tem um movimento mais presente, mais... como é que eu diria? Denso. É como se você estivesse dentro da água. A água é esse ar, ele não é que ele é vazio, né? Esse ar tem uma resistência, tá? Então, para vocês perceberem essa resistência do ar. Então, qualquer gesto seu não é um gesto qualquer, ele tem uma resistência do ar, né? E para você sentir essa resistência do ar, você deve tomar contato com o seu centro e com o ar que tem dentro de você. Mas, de qualquer forma, se você imaginar que você está nadando no ar, quando você anda, quando você faz qualquer gesto, então você está imerso nesse ar que tem uma resistência e que você tem que ter uma ação de vencer essa resistência, de interagir com essa resistência do ar, você se torna mais presente. Experimenta isso nessa semana, né? Vamos para as perguntas? Vamos lá. O Danilo. Oi, bom dia mais uma vez. Eu não pude estar nem na terça, nem ontem, por conta de outros compromissos aí, mas eu assisti a aula de terça e justamente essa coisa do ar, né? Da densidade, né? Como se a gente desse uma outra densidade para o movimento. E eu experimentando fazer... foi muito legal, dá outra consistência, né, porque a gente está fazendo, é muito bacana. E aquele vídeo sobre o terceiro olho, né, o brilhante, nossa, aquilo lá foi realmente incrível. A gente comenta. Depois, na terça, a gente pode voltar, né, a falar sobre isso. Eu fiquei com uma dúvida também, talvez seja melhor deixar para terça, sobre eu não entendo ainda os pés do contemplar a lua no céu e no lago, mas talvez seja melhor a gente falar isso na terça, né? Mas não sei, talvez as pessoas que não estão fazendo o curso possam também aproveitar dessa informação. Comentar, porque o que eu queria dizer é que você ter consciência do seu espaço, né, Danilo? É você ter consciência que você tem os 4 eixos cardeais. Os eixos cardeais esse à frente e trás,
o eixo aqui na norte-sul, leste-oeste, e tem as diagonais, não tem? Tem as Tem. diagonais. Então, Uhum. ou eu faço nas cardeais, norte, sul, leste, oeste, ou eu faço na diagonal, entende? Tá. Eu Uhum. não faço assim, um pouquinho para lá da diagonal. Eu tenho que tomar essa consciência para eu ficar no centro, né? Então, contemplar a Lua, né? Eu estou na diagonal aqui, ó. Aí eu ponho o pé aqui e vou subir nesse pé que vai me estabilizar e levantar o outro pé para contemplar a Lua. Aí eu volto Ah, tá. e vou para... Ah, tá. Ah, então tem esse movimento de pé, entendi. Porque, Sensacional. inclusive, no dia a dia, você tem essa ideia de que você tem norte, sul, leste, oeste e tem as diagonais. Uhum. Tá ótimo. Eu fazia acompanhando, eu fazia nos cardeais. Eu contemplava a Lua no cardeal. Eu ia levar para leste e oeste. Pode ser Não, também, mas Uhum. aí o pé ele tem que se ajustar, entendeu? Tem que ajustar muito para olhar para o lado, assim, né? Aí, Vou fazer na diagonal. na diagonal. Então, ele é um pé parecido com aquele que depois a gente vai fazer abraçar o mar, que a gente faz o Isso, empurrar na as ondas. É na diagonal, né? Entendi. Ah, tá bom. Tá ótimo. Tá, muito obrigado. Nada. E até domingo, né, gente? Tá. Acho que eu vou lá no domingo, tá? Tem umas mãozinhas levantadas, né? Tem o Marcos. Ei, Marco. Maria Lúcia, eu só vou fugir um pouquinho aqui do tema, mas ter feito hoje o perfumado 1 depois daqueles ajustes de ontem foi muito interessante. Como a Beth falou, foi muito proveitoso aquela passagem ontem lá. Então eu só queria agradecer porque eu senti que foi eu senti uma outra sensação em mim depois de ter percebido isso. Dá mais gosto, né? Foi muito mais leve. Tá. Obrigado. Obrigada, Marco. A Ju. Ju, Tá. tudo bem? Tudo bom, Lúcia. Então, voltando agora à percussão, eu nunca consigo perceber se para bater no braço, se a gente bate com a mão fechada ou com a mão aberta. Eu não consigo ver lá atrás, você está lá atrás, eu não sei se é assim ou se é com a mão. Mão fechada aqui, ó. Mão fechada aqui e depois mais para baixo. Ok. Mas aqui, obrigada. Porque aqui tem um ponto aqui. Sim. Você bate com a mão fechada. Ok. Muito obrigada, Lúcia. Obrigada por tudo mais. Ah, legal. Obrigada a você por estar acompanhando. Mais alguém, Nívia? Acho que não. Alguém que não conseguiu No ligar. chat não tem nada, né? Então tá. O pessoal comentou que gostou de fazer no silêncio. Quem que falou? A Serena gostou de fazer no silêncio. Porque às vezes, bom, a gente vai alternando silêncio e falando os movimentos, né? Tá? É que quando eu falo os movimentos, eu esqueço algum, mas tudo bem. A Beth está com a mão levantada agora, Lu. Ei, Beth, tudo bem? Tudo, Lúcia. Bom, sensacional. Achei muito interessante fazer no silêncio, porque você sempre fala que a gente tem que entender o conceito, né, do que está fazendo, mas às vezes está só
o movimento também traz outro tipo de informação, né? Achei muito bacana. O que eu queria te perguntar é que alguns movimentos que tem, em que você gira, no treinamento perfumado, quando você faz esses movimentos que vão de uma lateral para outra, de um lado para o outro, sempre você pensa que esse lado para o qual você se dirige tem que ser empurrado para cá, e esse que volta para cá tem que ser empurrado pelo outro, mesmo quando você fala à direita, por exemplo, depois à esquerda, mesmo quando se tem essa direção à direita, você vai fazer a volta com a intenção dessa volta para cá, ou quando é à direita, você sempre pensa mais nesse caso e o outro vai acompanhando. Entendeu o que eu quero dizer? Que tem alguns movimentos que você faz que eu sei que são mesmo desse jeito, mas quando você tem o comando à direita ou à esquerda, queria saber se isso também acontece, se a gente tem que... Sim, porque quando é para a direita, por exemplo, essa mão que vai empurrar. E depois a outra. Aí o movimento fica mais vivo, porque se for a mesma... Se você não tiver essa consciência, o movimento não fica circular, né? Foi isso que você perguntou? Se é para cá, se é para lá, eu empurro para cá. Isso, exatamente. Tá ótimo. Acho até que tem a ver com o que você começou a falar da resistência do ar. Parece que você sente muito mais, né, essa questão, se você tem essa intenção no movimento. Muito obrigada. Beth, no domingo que vem eu vou falar do sonho da borboleta, tá? Jura? Esse agora? Você pode contar o que você passou com sua mãe lá no hospital? Agora aqui? Não, no domingo. Posso, claro. Um prazer. Você vai sair no domingo? Sim. Aquele episódio da borboleta com sua mãe, lembra? Sim, posso contar, com certeza. Tá bom. Lívia, só para acertar os detalhes. Obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau. Boa semana. Né? Tchau. Obrigada, bom dia. Bom dia, obrigada. Obrigada, Lúcia. Maristela. Pessoal, obrigada, Lúcia. Bom dia a todos. Tchau, bom dia. Gratidão. Tchau. Tchau. Tchau, Jandir. Graças.